Vamos para a solução da questão 150 da prova amarela, Enem do ano de 2019, uma questão um pouco polêmica devido à interpretação de uma informação que se refere a um gráfico. Vamos para a leitura. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Eu tenho que ter então essas duas condições. Satisfazer as duas condições para emitir o alerta cinza. Tem que ser inferior a 10 graus Celsius a temperatura e a umidade relativa do ar tem que ser também inferior a 40%. Para ser emitido o alerta laranja, deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%, enquanto que o alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Eu tenho que satisfazer sempre essas duas condições, a condição relativa à temperatura e a condição relativa à umidade relativa do ar. Em um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias, foi apresentado no gráfico. Agora vamos entender o gráfico aqui. No eixo vertical esquerdo, nós temos a temperatura variando de 0 a 60 graus Celsius. No eixo vertical à esquerda, temos então aí a umidade relativa do ar, que também está variando de 0 a 60. O examinador acabou ajudando um pouco você na interpretação. Você não vai se confundir aí na informação de temperatura e umidade, já que são correspondentes. 20 está para 20, 40 está para 40 e 60 para 60. E já no eixo horizontal nós temos os dias, os 15 dias que foi registrado. Decorrido os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Vamos ver os alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. E dia 13, alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então a gente tem que avaliar se o dia 1 realmente foi um alerta cinza, se o dia 12 foi realmente um alerta laranja, e o dia 13 foi realmente um alerta vermelho. Então, voltando aqui para o gráfico, eu já deixei aqui em cima os alertas. Para ser alerta cinza, a temperatura tem que ser inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa inferior a 40%. E ele disse que no dia 1 foi alerta cinza. O dia 1 está bem aqui. Temos que analisar esses dois pontos. O primeiro ponto se refere à temperatura, porque a linha que liga eles é uma linha sem ser tracejada. Então, a temperatura, se você observar aqui, está abaixo de 10 graus Celsius. Então, satisfaz a primeira condição, tem que ser inferior a 10 graus Celsius. Enquanto que a umidade relativa do ar, que é esse outro ponto, você percebe que ele está abaixo de 40%. Portanto, nesse dia primeiro, realmente o alerta foi emitido, está correto. O alerta cinza é o alerta que deve ser emitido nesse dia. Já no dia 12, que foi a polêmica da questão, se você primeiro reparar a umidade relativa do ar, de fato é inferior a 30%, está em 20 aqui. Já a temperatura, ele colocou o ponto em cima do 40. E lá para ser amarelo, a temperatura tem que estar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. Mas não fica claro se o 35 e o 40 estão incluídos ou não. O examinador entendeu que não está incluído. Você só poderia considerar o 36, o 35,4 graus Celsius, o 39, 39,9 graus Celsius, mas o 35 fechado e o 40 graus Celsius fechado, para o examinador, ele entendeu que você não deveria incluir. Por isso que ele considerou que o dia 12 não deveria ter sido acionado o alerta laranja. Com certeza foi uma questão que derrubou muita gente, mas assim, eu consegui encontrar uma justificativa mais razoável porque não deveria ser acionado o alerta laranja. Veja, do dia 12 para o dia 13, você percebe que a temperatura ela foi aumentando. Então, ela foi de 40 e aumentou para cima de 40. Então, durante o dia 12, essa temperatura esteve acima dos 40 graus Celsius
portanto, não deveria ter sido acionado de fato o alarme laranja. Já no dia 13 é tranquilo porque ele disse que a umidade relativa tem que ser inferior a 25%, e você observa aí que ele está bem acima de 25%, está um pouco acima até de 30%. Portanto, se você voltar lá nas opções, o dia 1 de fato foi alerta cinza, o dia 12 não pode ser o alerta laranja e o dia 13 também não vai ser alerta vermelho, portanto o item correto dessa questão é o item A, que diz que só é apenas o dia 1 que está correto. Valeu, gente, até a próxima!